Mais uma edição do Falando Nisso, sexta temporada, de segunda a sexta, às 22h30, pela Rede Meio Norte, para 17 estados do Brasil, em canais abertos e fechados, e as nossas múltiplas plataformas digitais. Hoje, mais um convidado. Um convidado que vai entregar muita coisa no sentido de quais os projetos que o governo do estado está rodando que conversam com inovação e tecnologia. A gente tem visto o governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, postar muita coisa sobre projetos que simplesmente apontam para uma direção de evolução e de colaboração, não só no estado, mas no Brasil inteiro e fora do Brasil. E hoje, o meu convidado, Vitor Hugo, da Invest Piauí, vai trazer muita informação para a gente. Olha, o Piauí nunca teve tanta articulação, mobilização e interesse em mudar o rumo, a direção e o perfil do estado do Piauí. A gente tem visto um movimento de uma gestão que está decidida a entrar para a história. Nós temos atrasos no Brasil, em várias regiões do país, as desenvolvidas ou não desenvolvidas, que são históricos. E hoje, num mundo em que a inovação é um caminho sem volta, a tecnologia, principalmente as tecnologias aliadas da educação, do empreendedorismo, dos negócios, da ciência, de tudo, é realmente o momento para se fazer o que precisa ser feito. E, particularmente no estado do Piauí, a gente poder rimar, dar braçadas em direção a um atraso que a gente já sentia, a gente já percebia que se agravou com a pandemia. E hoje o governador Rafael Fonteles, a bandeira, a vertical, a causa que ele adota tem a ver com tudo isso que a gente está falando agora e o que eu acho mais interessante, com parâmetros que não são estaduais, não são nacionais, mas são parâmetros globais. Por isso aqui com a gente hoje, Vitor Hugo, que eu comentava ainda há pouco, eu digo, eu não sei se você está dormindo, se você está fazendo suas refeições, eu sei que eu tenho acompanhado a tua jornada como jornalista, como torcedora de que as coisas deem certo, e eu tenho ficado muito impressionada com a atuação da Invest Piauí, que já existia desde o governo passado, que já era inclusive apoiada pelo atual governador, então secretário de Fazenda, e que você tem atuado em todas as áreas. São projetos que são muito estratégicos do ponto de vista de desenvolvimento. Então, assim, a gente elencou os projetos e eu confesso, quando eu olho para você, eu fico pensando por onde começar, mas eu sei por onde. Eu vou apresentar o Hugo para vocês. Ele é mestre em Economia Internacional e Desenvolvimento pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. É mestre em Desenvolvimento Econômico Local pela Universidade de Waterloo, no Canadá, e também / Estados Unidos, né? Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Piauí, é ex-bolsista de um programa super importante de formação de lideranças em Harvard. Ele é ex-bolsista também da Agência de Cooperação Japonesa em Educação Executiva em Políticas Públicas do Fomento às Micro e Pequenas Empresas, além de outras cooperações e agências, como em Singapura, cursos executivos, todos voltados para o desenvolvimento. Eu estava vendo aqui hoje a tua formação, 2 formações em Harvard, e fiquei muito impressionada como a gente precisa de pessoas qualificadas para poder rodar esse negócio e esse modelo de gestão que é global. Por que eu fiz questão de apresentar o Vitor dessa forma e você não está habituado a me ver apresentar? Para você saber quem é a pessoa que está por trás, na frente e ao lado do governador Rafael Fonteles em todas essas articulações. Bem-vindo, Vitor. Obrigado, Maia. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de conversar com os telespectadores de um programa com um alcance tão importante como o alcance da Meio Norte, como você já mencionou, em vários estados. Então, é um momento único, mas acho que o estado do Piauí jamais presenciou algo parecido. Não. De um governador jovem, num momento político muito alinhado com todas as esferas, seja no legislativo, seja em nível federal. Então, nós temos aí as condições perfeitas para um robusto desenvolvimento econômico do Estado nos próximos 4 anos. Né? E o governador ele tem uma visão, também a visão de empresário, né, que foi
E ele traz aí demandas para a Invest Piauí e as demais secretarias, que são demandas audaciosas de quem observa o Piauí num campo de visão audacioso mesmo e um campo de visão altivo, né, de oportunidade para todos e todas. Então, a Invest Piauí foi desenhada por ele, ainda enquanto secretário de Desenvolvimento, da Fazenda, e naquele momento ele já tinha essa visão de estruturar uma agência de economia mista, uma empresa de economia mista que pudesse dialogar com o setor privado de uma forma mais estruturada e ágil, né? Então essa é a missão da Invest Piauí, encontrar caminhos de investimentos para a iniciativa privada, estar de mãos dadas com a iniciativa privada em alguns investimentos que irão destravar o desenvolvimento econômico do Estado, como a gente vai tratar aqui, o Porto de Luiz Correia e os diversos terminais. O projeto Parques Empresariais, que eu estou muito curiosa para saber qual é o status deles hoje. Perfeito. Então, em relação aos parques empresariais, Maia, o governador, você deve ter visto que ele apresentou o intermodal do Parnaíba. O que é isso? Nós temos pensado o Estado, e todas as secretarias têm pensado o Estado, em uma vertical de logística. Então, lá no sul do Estado, todo o anel da soja rodoviário conectado a terminais de grãos na hidrovia do Parnaíba, que por sua vez, ao chegar em Teresina, uma cabotagem para a ferrovia, que será requalificada e resgatada num projeto em parceria com o governo federal e iniciativa privada, ao mesmo tempo essa ferrovia chegando até o Porto de Luiz Correia. Então você tem o Piauí de norte a sul pensado numa lógica de eficiência logística. Ao longo de todos esses ramais logísticos, nós teremos parques empresariais. A gente já implantou o primeiro deles, o primeiro parque empresarial, que é o da ZPE, da Zona de Processamento de Exportação, que a gente muito opera... Esperado, muito sonhado. Muito sonhado, um projeto que era de 1988, é o segundo projeto a sair do papel dessa natureza no Brasil, é a Zona de Processamento de Exportação de Parnaíba. Na prática, para você, telespectador, que quer conhecer um pouco mais o que é essa zona, o que é uma zona de processamento de exportação. Então pense aí você que é uma área de livre comércio, uma área onde os industriais podem se instalar e ali não pagam nenhum imposto para que o produto deles tenha competitividade de preço no mercado internacional. Então ele é totalmente desonerado de impostos e traz competitividade para a gente iniciar de fato no Piauí uma política de fomento às exportações e aí agregação de valor. A fala do governador Rafael é uma fala forte de agregar valor às cadeias de valores do Estado, ou seja, os diversos setores econômicos que já operam no Estado e precisam agora dar um novo salto de adensamento, né, de agregar valor a essa produção. Na prática, o que é esse adensamento das cadeias de valor? O que é trazer competitividade aos setores econômicos? Falamos aqui da soja, por exemplo. É uma commodity. O Piauí já é um dos grandes produtores de soja, mas a gente não pode se contentar somente com a soja. Ela já é muito benéfica para o desenvolvimento do Estado, mas a gente pode pensar toda a cadeia da soja. É nessa lógica... E melhorar, inclusive, isso. E melhorar tudo isso. O que você está falando faz total sentido, porque sempre incomodou a nós piauienses a riqueza que a gente tem, né? O mel, a soja, que eu acho que ela já prototipou e errou e acertou tudo que ela tinha que acertar, porque ela precisava desse apoio. E eu acho que mesmo sendo um case de sucesso, ela alcança um outro patamar. Né? Ela vai para um outro nível. Essa é a visão, Maia. Com esse apoio de condomínio de empresas que tem foco à exportação, que é essa ZPE. Fora outros produtos, que com certeza, com o mapeamento que vocês estão fazendo, e aí eu queria entender melhor esse mapeamento, porque eu sei que ele é baseado em dados, ele é baseado em competitividade global, ele é baseado em balanças comerciais, ele é baseado em relações geopolíticas, né? Que está muito em jogo hoje, que a gente tem que estar muito atento. E, de repente, vocês trazem isso para cá e a gente passa a fazer parte. A gente entra no mapa, entende, Vitor? Essa é a visão do nosso governador Rafael Fonteles. Ele pensa num Estado que, além da política de incentivo fiscal, que já é uma prática comum a todos os demais estados, a gente precisa trabalhar com subvenções econômicas e com infraestrutura econômica.
Então a gente falava agora há pouco dos parques empresariais. Já temos o primeiro, que é da ZPE, teremos da retroárea do Porto de Luiz Correia, que vai ser um segundo parque empresarial, nós teremos um terceiro parque empresarial em Piripiri, e assim a gente vai descendo até o parque empresarial de Uruçuí e Ribeiro Gonçalves. A lógica é ter esses condomínios empresariais ao longo de toda a estrutura logística do Estado e vinculado também próximo às cadeias produtivas. Então, se a soja está no sul do Piauí, obviamente a gente precisa ter ali um parque empresarial para agregação, né? São as agroindústrias. Então, a conversa do nosso governador, a visão que ele tem nos apresentado é para que a gente implante nas regiões do Estado esses parques empresariais. E quais são os setores que você mencionou aí? Quais são os setores que nós iremos priorizar? Os setores, a gente precisa partir de uma análise muito técnica, não é uma paixão em torno do que deve ser, mas o que de fato é o potencial do Estado. Então, a gente trabalha aí com estudos econométricos, estudos econômicos para sinalizar quais são os setores econômicos. Isso, na prática, Maia, todo cidadão piauiense, ele sabe quais são os principais setores econômicos do Estado. Quando a gente, por exemplo, fala aqui de Teresina, é notório que Teresina é forte para comércio, é notório que Teresina é forte para educação, é notório que Teresina é forte para o setor de saúde. E isso, na prática, quando a gente aplica os dados econométricos, a gente identifica pela variável emprego. Mais uma vez, na prática, para quem está em casa, qual o setor que mais emprega aqui em Teresina? Comércio. Então, é comércio, educação e saúde. Exatamente. E aí, através dessas análises, a gente começa a identificar, são esses setores que precisam ser fortalecidos. Né? A verticalização das cadeias, elas iniciam naquele que já é forte, a gente. O Piauí, ele já tem uma competitividade. Quando se fala de saúde, a gente já tem um polo de saúde em Teresina que traz competitividade. A gente precisa agora migrar esse polo para um outro patamar através do uso das tecnologias. Então, é isso que a gente está fazendo, o adensamento das cadeias produtivas, a verticalização, a palavra mais utilizada do governador no quesito desenvolvimento econômico é trazer competitividade aos setores econômicos e pensar na agregação de valor. Então, a gente está sempre analisando a agregação. Pensar global, né? Além do que, eu acho que é o primeiro hub público, né? Assim, nessa parceria com o governo do Estado do Piauí, Perfeito. né? Aí, seguindo pelo que você falou do hub, ao longo desses setores econômicos, a gente precisa trazer a tecnologia. É uma fala muito recorrente do nosso governador também, de que a revolução que ele espera para o Estado do Piauí é uma revolução que necessariamente passa pela tecnologia. A revolução tecnológica, é do governo digital, é do atendimento ao cidadão através do uso das tecnologias. Então, seguindo isso, obviamente, a gente precisa trabalhar muito fortemente esse salto para o digital. Tanto que está sendo desenhado pelo secretário de Educação, Washington Bandeira, um viés de formação integral e tecnológica para boa parte dos estudantes piauienses. Ele esteve aqui com a gente e ele falava da quantidade de escolas em tempo integral que serão beneficiadas num primeiro momento, né? Mas eu já soube essa semana... Serão mais 100, além do... Pois é, eu soube essa semana que vocês descobriram que tem um estado do Brasil, não sei se é o Ceará. É o Ceará, né? É o Ceará. Disse que são todas as escolas. Aí disse que o governador chegou e disse, vamos subir a barra, agora eu quero todas as escolas. Nós teremos todas as escolas nossas em tempo integral até o final da gestão do nosso governador e temos um secretário preparado para conduzir uma grande equipe que hoje é a equipe capaz de colocar esse projeto em prática. Eu sinto um pouco assim que a ideia é que nós nos tornemos referência nessa gestão com essas verticais de inovação, de empreendedorismo, de exportação, com referências que são globais, na área de educação. E assim, você ser uma referência num país onde nós temos São Paulo, Santa Catarina, o Ceará, fora os outros, né? É você realmente, e é importante, eu fico pensando como é importante o fato do governador já ter sido uma voz nacional. Perfeito. Né? Porque eu penso que tudo isso, até quando o secretário Washington Bandeira esteve aqui, eu disse, secretário, eu sei o que vocês vão fazer, eu tenho consciência por que vocês vão fazer, agora eu quero saber como.
No caso nosso aqui, Maia, da Invest Piauí, a gente encontra um ambiente de trabalho muito profissional. O governador mudou totalmente. E ele dá o tom de profissionalização no atendimento aos empresários. Então, a Invest Piauí é a porta de entrada do investidor no Estado. Nós temos uma excelente relação também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que pensa a política também de desenvolvimento econômico, e a gente pode, enquanto investe, estabelecer relações comerciais com parte desses investidores que também buscam aportes do setor público para viabilizar algumas atividades econômicas. Então, a gente está estruturando uma companhia que pretende ser, já no nosso planejamento, contamos lá com o apoio da Falcone, que nos ajudou a estruturar a companhia. Então, já buscamos ser a principal referência de agência de desenvolvimento econômico dentre os estados brasileiros. A gente está trabalhando para isso. É compatível com a visão do nosso governador. Ele não quer que o estado do Piauí esteja mal posicionado em nenhum indicador. E essa é a visão dele, a postura dele. Ele é assim. Ele é sempre em busca da nossa melhor versão. Aqui eu não estou analisando o Ceará, não estou analisando a Bahia, Sim. Não estou analisando São Paulo. Sim. O sol nasce para todos que trabalham. Né? E como ele fala, a gente trabalha. Então, naturalmente, alguns setores nós seremos os primeiros colocados. Então, quando a gente fala de mel, é o Piauí. Quando a gente fala dos grãos, da soja, o Piauí é para ser o primeiro produtor de grãos do Nordeste. Quando falamos aí de tecnologia, de transformação digital, é para ser o primeiro. Quando a gente fala de educação, a gente já ocupa a 9ª posição, mas a gente quer ser o primeiro. Porque a gente pode, o nosso jovem piauiense é talentoso para isso. Então, eu não tenho dúvida, Maia, de que as condições estão postas. A gente recebeu aí o bastão de uma gestão do ex-governador Wellington Dias, que pensou no social, que criou as bases, também com a parceria da ex-governadora Regina. Então, temos aí as bases estabelecidas para que agora seja um momento de desenvolvimento econômico do Estado. Vocês buscam, eu reparo muito assim, que vocês buscam referências de fora, como o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, como a Estônia, que vocês falam muito que é um modelo que vocês resolveram adotar, e vocês têm feito visitas técnicas importantes a esse país no sentido de entender como eles fazem. E prototipar, ou tropicalizar, né, como se diz, que é trazer uma versão que caiba dentro desse modelo. Realidade, né? E aí eu vejo, por outro lado, também, que tem uma camada de primeiro as primeiras coisas que é necessário fazer, que você sabe que é necessário fazer. Né? Então, assim, e tem as escalas, né? Vocês trabalham com planejamento, com metas, né? Como é que vocês vão fazer esse alinhamento de planetas? Perfeito, Maia. Eu acho que tudo passa necessariamente por pessoas. Então, não adianta a gente ter um modelo, que foi esse modelo que nós buscamos como referência. No caso de governo digital é a Estônia. A Estônia, em alguns rankings, é o principal país em transformação digital do setor público. Naquele país, só 2 serviços não são demandados pelo digital. Então, você pode fazer tudo pelo digital na Estônia. E é esse modelo que a gente quer adotar. O nosso governador, dia 31 de março, embarca para a Estônia. Nós teremos lá uma agenda intensa, e a partir dessa agenda, já próximo dos 100 dias de governo dele, nós vamos fazer lançamentos importantes para o setor. Vocês vão à China também, né? Aí há a intenção dele também da China, na verdade antes, e a Portugal em seguida, né? Nós vamos inaugurar os 2 primeiros escritórios internacionais da Invest Piauí, né? São escritórios de atração de investimentos para o Piauí, então são escritórios na cidade de Tallinn, a capital da Estônia, e vamos inaugurar o nosso escritório internacional em Lisboa. Serão os 2 primeiros escritórios de um conjunto de escritórios que buscamos... Tudo para captura de recursos. Tudo para capturar recursos, investidores, para dar suporte aos nossos empresários que queiram acessar esses mercados, a internacionalização dos nossos mercados, pensar no comércio exterior, pensar na cooperação entre os países, né, e o estado do Piauí, essa transferência tecnológica, esse intercâmbio entre técnicos dos governos. Então, isso está sendo muito bem pensado pelo nosso governador, e a gente fica muito
feliz que a Invest Piauí faz parte desse processo, conduz parte disso. A Uzeni Porto esteve aqui conosco semana passada e ela dizia que, como ela foi à Estônia em uma dessas missões, ela estava dizendo como era o processo dentro da junta comercial e eles queriam saber mais detalhes. Eu acho também que há uma troca. Por exemplo, quando se fala a Uzeni, ela iniciou tudo isso. Né? Então, a Uzeni, ela tem o mérito de ter levantado essa bandeira da transformação digital. Ela, inclusive, no campo da junta comercial, a gente ganha da Estônia. Né? Ela deixou um legado fantástico. Ela disse isso e eu falei assim, gente, quanta coisa... A gente fica com essa síndrome do patinho feio, de estado, de isolamento, mas assim, isolado eu acho que a gente realmente era até então. Né? Porque a gente não tinha esses escritórios, a gente não chamava atenção para o que a gente tem de valor, a gente tem muitos processos que com certeza devem ser modelos, mas como saber se são modelos, se eles não são comparados, se não existe a troca, se não tem essa mineração, essa mistura das coisas todas, né? Perfeito. Então, assim, muita coisa eu acho que vai ser revelada e valorizada no sentido do que a gente faz, porque a gente... Tem muitas coisas que dão certo, né? Eu acho que com planejamento e movimentação, as coisas vão se revelando. Vão se revelando, né, nessa área. Concordo. A coisa também que eu queria falar com você das startups, né, que vocês lançaram em fevereiro. Perfeito. Então, eu falei da Estônia para apontar o caminho da transformação digital do governo. Para a gente entender por que a Estônia, Isso. né? Então, a Estônia é governo. Mas quando se fala de startups, essas empresas de base tecnológica que estão basicamente refundando todos os setores econômicos, onde chega uma startup, elas estão repensando e ressignificando esses setores. Aí quem manja mesmo, quem domina isso, são os Estados Unidos, e quem domina isso, principalmente, são duas universidades. Você tem a Universidade de Stanford, na costa oeste, e você tem a Universidade de Tecnologia, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Essa é a principal universidade do mundo no fomento às startups, à inovação, e é ela que é nossa parceira, né, parceira do nosso governador, Rafael Fonteles, através desse projeto com a Invest Piauí. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Maia, ele só tem, além do estado do Piauí, só o estado do Rio de Janeiro foi selecionado no passado para participar desse programa. Então a gente saiu na frente aí, é um orgulho, saímos na frente de São Paulo, Brasília, que se candidataram. E tem um letramento, né? Quer dizer, vocês trabalharam com um cluster de profissionais e de empresas na área de saúde para vocês prototiparem alguma coisa. Isso. E eles qualificam, né? Eles qualificam, eles apontam o seguinte: quando se fala em desenvolvimento econômico, essa expressão ela não é uma expressão que pode ser pensado por um único grupo ou um único setor. Desenvolvimento econômico ele passa por diversas mãos. Na lógica também do MIT é essa. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento econômico do setor tecnológico, não tem como fugir na metodologia dele dos stakeholders. Sim. Quais são esses stakeholders? Não há desenvolvimento de startups sem universidades, não há desenvolvimento de startups sem investidores, anjos, não há desenvolvimento de startups sem os empreendedores. Sem comunicação. Sem comunicação, não há investimento ou desenvolvimento desse setor sem governo. Então, não há também sem as grandes empresas para que elas se abram à inovação e contratem empresas de pequeno porte. Então, nessa lógica, todos atuamos. E foi muito positivo, e tem sido muito positivo o projeto com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, porque ele empodera e ele dá autonomia a cada um desses stakeholders. Então, quando a gente fala, por exemplo, de governo, eu volto para dentro da minha natureza, que é governo, enquanto Invest Piauí, a gente discute essas mudanças tecnológicas para o setor de saúde. Mas, quando vai para o setor, por exemplo, dos investidores, não sou eu que tenho que apontar esse caminho, são eles mesmos que têm que pensar como investir nas startups. Aí você tem grandes empresários, empreendedores pensando nisso. Eu queria até falar sobre startups, porque a última atualização que eu fiz em relação à quantidade de startups no Piauí era em torno de 220 startups. Quais foram os critérios que vocês usaram para acelerar essas startups, as que vocês escolheram, que foram 12, me parece, né? Aí, no nosso caso, Maio, nós lançamos um edital para 400 ideias
Então nós vamos vocês vão selecionar 400 ideias de startups de 12 territórios. Aí acho que no resumo que foi encaminhado, mas nós vamos trabalhar nos 12 territórios e 12 setores econômicos. Isso é muito importante, que descentraliza. Descentraliza. E aí, nesse caso, Maia, a gente também vai acelerar diferentes níveis desse ciclo de vida de uma startup. Então, você tem aquela startup que ainda está na fase inicial, que está ajustando o modelo de negócio, que está conhecendo o seu cliente, que ainda não está nem faturando. E o edital vai identificar a partir do momento que isso for o mapa. A gente classifica em 3 grandes grupos: aquela que está na fase de ideação, você que está em casa, que sonha em empreender, mas ainda não tem um modelo ajustado, participe do nosso edital, entre aí no site da investpiauí.com, veja o edital, você pode fazer parte desse edital, sendo acelerado por uma metodologia dessa universidade que é uma referência mundial. Então você vai ter aí um grande suporte aliado aos nossos parceiros. O Sebrae faz parte, o Sebrae já utiliza a metodologia também do Bill Wallet, o professor do MIT. Então, nós temos um movimento para quem está desde o início, ainda no início, pensando uma ideia de negócio, desde aquela empresa que já ajustou o modelo de negócio, já sabe quem é um cliente, já tem um produto e vai começar a vender, até esse terceiro grupo, daqueles que já emitem nota, mas querem se tornar maiores, que a gente chama no jargão das startups atração, né? Eles querem acessar novos mercados. Então, esses 3 grupos serão acelerados por nós, da Invest Piauí, com esses parceiros, a FAPEP, a UESP, o IFP, a UFP, o Sebrae, todos faremos parte de um grande movimento para acompanhar essas startups, porque a missão dada pelo governador é uma missão muito audaciosa. A gente tem que, ao final do governo dele... Você está falando do presente, porque tem outros projetos. Na educação, para encerrar, eu queria que você falasse que são projetos futuros, né? Isso. Esse das startups a gente já iniciou. Sim. E agora nós teremos uma meta que até o final, a cada ano, tem que incluir nesse hall de startups que você mencionou, a gente tem que acrescentar mais 75 startups. Então, aumenta o ano. ecossistema ligado a esse projeto. Só que quando a gente fala de ecossistema, ou seja, desse grupo de empresas de base tecnológica, a gente precisa pensar que em um determinado momento a gente precisa ampliar o número de profissionais nessa área. É onde entra, acho que o grande salto do estado do Piauí é a educação tecnológica. Aí, nesse sentido, o secretário Washington Bandeira, como uma determinação do governador Rafael, tem pensado um amplo projeto de formação técnica, como contraturno, no tempo integral, pensando aí programação, pensando em formação direcionada às startups. E isso é um programa para 40 mil jovens. E pensado também nos territórios. Nos territórios. Então, você tem esses 40 mil jovens do ensino médio recebendo ao longo desses 4 anos uma educação tecnológica direcionada à criação de startups. Então, é animador. Ao empreendedorismo, né? Com conexões globais, né? Com muita coisa. Teremos muita conversa aqui e você vai nos acompanhar de muito perto ao longo desse projeto. É muita coisa para fazer, realmente. Hoje a gente olha para todo o corpo de secretários, são muito técnicos, são muito qualificados da equipe de primeiro, segundo e todos os escalões do governador Rafael Fonteles. Mas você e o secretário Washington Bandeira, e eu falei isso para ele aqui, a mesma coisa que eu estou lhe dizendo, estão nessa vitrine de uma forma, a gente pensa... A gente olha para vocês, eu até perguntei, eu falei, secretário, você vai ser candidato a prefeito de Teresina? Vocês pensam em política, porque assim, vocês estão revelando coisas que existiam e vocês estão descortinando. A responsabilidade é grande e está nessa vitrine, tudo tem a dor e a delícia. Qual é ela? No nosso caso, Maia, a gente tem que respeitar as nossas vocações. Eu me sinto muito confortável nessa posição que eu estou atuando, né? Tanto que eu nunca ocupei um cargo político, um cargo público, não é algo que passa pelo nosso radar. O governador também, de forma muito clara para quem nos assiste, o governador ele pontua muito bem. Quem está assumindo essa vitrine não pode ocupar um desejo político. Então, não será do Vitor Hugo aí uma possibilidade de se candidatar, porque, obviamente, eu ocupo um local de destaque e aí mas poderia gerar problema. De qualquer forma, estar nessa vitrine é uma pressão, né? Assim,
É um compromisso extremo. A gente é muito apaixonado pelo Piauí, né, pois Maia? nem então, parece que... A gente faz com... não, eles não têm horário. Na hora que ele liga lá no domingo, trabalho, a gente fica olhando, gente, mudou tudo. Vitor, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. É claro que a gente vai ficar acompanhando, né? Eu acho que a inovação, ecossistemas novos, tudo isso que está acontecendo no Estado, a gente precisa acompanhar para saber o que está acontecendo, acompanhar para ser parte, acompanhar para cobrar, acompanhar para torcer. Então, assim, fazer a nossa parte, porque eu acho que está vindo a gente sente que está vindo um novo momento. Tem uma energia nova no ar. Né, tem uma vibração nova e tem um fazer diferente que vocês estão fazendo, né? Por isso que eu trouxe o Vitor hoje para uma entrevista todinha só com ele nesse programa, porque era muita coisa para falar e teve coisa que a gente não falou, você sabe, porque não deu tempo, né? Muita coisa ainda fora. Muito obrigada pela entrevista. Maia, obrigado, de viu, verdade, pela oportunidade. De verdade.